Você está se preparando para algum concurso ou também para alguma prova muito importante e precisa de foco, concentração e sabe que a alimentação pode te ajudar muito nesse processo? Por isso você está aqui nesse vídeo. Então hoje vamos aprender como que o Whey Protein e mais algumas dicas aí sobre como utilizar o Whey Protein também pode te ajudar nesse processo de estudo, de foco, de concentração. Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista especializada na potencialização de resultados através de um conceito criado por mim, o ponto de equilíbrio. Que tal darmos uma pausa nos excessos encontrados hoje na internet, equilibrarmos as informações e potencializar os seus resultados através de um protocolo que reúne dieta, treino, receitas exclusivas, suporte com especialista, uma comunidade de apoio e incentivo e ainda acesso às melhores estratégias para cuidar do seu corpo, do seu intestino, do seu fígado, da sua tireoide e saber utilizar a alimentação a seu favor para potencializar os seus resultados. Foi por isso que eu criei a Potencialize Life, a minha Netflix da saúde, um ambiente digital de transformação. Lá é verdadeiramente um ecossistema da alimentação saudável. Você vai aprender tudo o que você precisa para cuidar do seu corpo, tem acesso também a treinos, aulas exclusivas e ainda técnicas da neurociência para poder reprogramar a sua relação com a comida. E além também de ter acesso a uma comunidade de mulheres que estão com o mesmo objetivo que você: cuidar da saúde, melhorar a autoestima e emagrecer de forma definitiva. Clique no link da minha bio e entre hoje para o Potencialize. Te espero lá. E agora vamos voltar ao assunto. E antes vamos entender o que é o Whey Protein. O Whey Protein ele é uma proteína de alto valor biológico, derivado do soro do leite. E ela é rica principalmente em aminoácidos essenciais, mas a verdade é que o Whey Protein tem praticamente todos os aminoácidos que precisamos. E por isso que muitas pessoas associam o uso do Whey Protein somente ao ganho de massa muscular ou ao processo de emagrecimento. Mas na verdade é que todos nós precisamos de uma grande quantidade de proteína e aminoácidos de alto valor biológico na nossa rotina, porque os aminoácidos eles serão os construtores no nosso corpo. Então eles ajudam, por exemplo, a construir células, a construir músculos, na construção da pele também, construir enzimas digestivas e também construir neurotransmissores. Por isso que o consumo adequado dos aminoácidos será fundamental para a nossa saúde como um todo, em especial a nossa saúde cerebral. E a verdade é que quando estamos estudando de forma intensamente, utilizamos muitos neurotransmissores, tá? Então, por isso que dar um aporte ideal de aminoácidos e proteínas na nossa rotina será fundamental para a construção desses neurotransmissores. Como, por exemplo, o whey protein, ele tem triptofano, que é um aminoácido que é precursor da serotonina, um neurotransmissor responsável pelaquela sensação de alegria, de bem-estar, aquela sensação de tranquilidade, importantíssima em pessoas que estão estudando para concurso, em pessoas que estão estudando para uma prova muito importante, que na maioria das vezes ficam muito ansiosas, estressadas e a serotonina vem como um remédio natural produzido pelo nosso corpo. E a verdade é que o whey protein ele também pode proteger o nosso cérebro do declínio cognitivo e melhorar também o nosso foco e a nossa concentração. Por quê? Porque principalmente o whey protein ele é rico em um aminoácido chamado cisteína, que é importantíssimo para a produção de um grande antioxidante aí no nosso corpo, a chamada glutationa, que age muito também no nosso cérebro, protegendo, né, o nosso cérebro dos danos causados pelos radicais livres. E esses radicais livres, quando em excesso no nosso corpo, podem ser responsáveis também pelo declínio cognitivo, responsáveis também pelaquela falta de foco, você fica muito desatento. Então, além de você ter uma grande quantidade de antioxidantes na sua rotina, que é importantíssimo, o whey protein ele também vai ajudar principalmente, né, fornecendo o aminoácido essencial para a produção da glutationa. E outro ponto muito importante também
utilizar o whey protein, gente, é uma forma de facilitar a rotina da pessoa que está estudando para concurso, para a pessoa que está estudando para uma prova, né? Porque na maioria das vezes essas pessoas, elas passam muito tempo sentadas estudando, elas não têm muito tempo para ficar preparando lanches. Então, normalmente essas pessoas, elas precisam comer a cada 3 horas. São pessoas que elas não podem ficar muito tempo sem comer. Se elas ficam muito tempo sem comer, elas já começam a perceber uma queda ali, né, principalmente no desempenho cognitivo dela. Então é uma pessoa que o ideal seria comer a cada 3 horas ou pelo menos a cada 4 horas. E aí, nessas refeições que ela for parar para fazer, não pode consumir de forma nenhuma carboidrato de forma isolada, tá? Porque se essa pessoa parar no meio de um estudo e ir lá e comer só um pedaço de chocolate, comer um pedaço de bolo, comer um doce, essa pessoa, na verdade, vai fazer um rebote depois e ela vai ter uma queda no desempenho cognitivo dela. Pode ter muito sono, muito cansaço, muita exaustão mental. Porque quando consumimos um carboidrato de forma isolada, vamos dar um pico na nossa glicemia. O nosso corpo vai produzir uma grande quantidade de insulina para poder fazer o quê? Dar uma equilibrada naquela grande quantidade de carboidrato, de glicose, né, no caso, da nossa corrente sanguínea. Então, logo em seguida, você vai ter um declínio, uma queda nessa glicose na sua corrente sanguínea. E isso pode ter certeza que o seu cérebro também vai sentir. Então, você vai começar a ficar com sono, meio cansada, querendo mais doce. Então, eu vejo muitas pessoas que querem estudar para concurso, que estão estudando para provas muito difíceis e elas ficam comendo doce o dia todo. E, na verdade, essa não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é que você coma a cada 3 horas e que quando você pare para você comer, você coma uma refeição completa, contendo principalmente proteína, como eu já falei para vocês da importância da proteína, né? E nós precisamos garantir que sempre tenha aminoácidos circulando na sua corrente sanguínea. Então, você somente comer uma refeição com proteína no dia não seria tão efetivo quanto você comer proteína a cada 3 horas. Seria muito mais interessante para você, tá bom? Nesse caso, você parar a cada 3 horas e fazer uma refeição completa, contendo aminoácidos, proteína, como eu falei para vocês, um bom carboidrato, principalmente um carboidrato rico em fibra, para que ele não tenha aquela absorção muito rápida, o que pode dar aquele pico de glicose e depois aquela queda e você ficar com aquele nível de energia muito baixo. E também é muito interessante você colocar nessa refeição para compor uma boa quantidade de gordura, em especial, por exemplo, um abacate, umas oleaginosas, castanhas no caso, uma semente, um azeite de oliva se for um almoço, ou seja, boas gorduras, de preferência monoinsaturadas, poliinsaturadas, principalmente gorduras que sejam ricas em vitamina E e antioxidantes, porque a vitamina E já é um grande antioxidante importantíssimo para a nossa saúde cerebral também. E ela tem grande quantidade no abacate, tem grande quantidade, por exemplo, nas oleaginosas, castanha do Pará, castanha de caju, nas amêndoas. Então, você sempre parar na sua refeição e fornecer algo completo para o seu corpo, você vai conseguir principalmente manter os níveis de energia no seu corpo muito mais equilibrados e constantes. A absorção de carboidrato e de energia no seu corpo vai ser um pouco mais demorada, vai ser algo mais constante, então não vai dar aquele pico e depois aquela queda. Vai ser uma digestão bem mais lenta, exatamente por ter carbo, por ter aminoácidos e por ter a gordura, e dessa forma você vai ter níveis de energia muito mais estáveis. Importantíssimo para quem está estudando, gente, importantíssimo, tá? Por isso que, quando pensamos em estudo, sempre também indicamos, por exemplo, chocolate 70% cacau acima, né? Se fosse 80, 90% cacau seria ideal. Principalmente porque ele também tem uma boa quantidade de gordura e também de antioxidantes flavonoides que vão ter um papel importantíssimo na sua saúde cerebral. Eu não indico que você consuma o whey protein sozinho, apesar do whey protein ser maravilhoso e muito indicado para uma pessoa que esteja estudando para concurso, ele também é uma proteína insulinotrópica, ou seja, ele tem uma grande quantidade de leucina, um aminoácido, que estimula muito a produção de insulina no nosso corpo. Por isso que tem algumas pessoas que quando consomem o whey de forma isolada e em grandes quantidades, essa pessoa ela acaba tendo sono
após ela consumir o whey. Então, o que eu indicaria para você? Se uma dose de whey ali seria mais ou menos 30 gramas que a gente utiliza, eu indicaria que você dividisse essa dose no seu dia. Consumisse 15 gramas ali, por exemplo, num lanche da manhã, 15 gramas num lanche da tarde, ou 15 gramas no lanche da tarde, 15 gramas na ceia, se você não sei o período que você fica estudando, né? Mas dividir essa dose de whey e sempre que for consumir o whey, consumir com uma boa fonte de gordura junto e fibra também. Dessa forma, você não vai ter aquela queda de energia depois, porque quando o fato do whey, né, ser insulinotrópico, ou seja, produzir uma grande quantidade de insulina no nosso corpo, ele acaba reduzindo os níveis de quê? De glicose na nossa corrente sanguínea. Por isso que a pessoa costuma ter aquele sono depois de consumir o whey. Então, de forma estratégica aqui, para quem está estudando, é muito mais interessante reduzir a dose de whey e consumir junto umas amêndoas. Você pode fazer um shake também, se for mais fácil para você. Você pode colocar o whey, colocar um leite que você consegue digerir bem, tá bom? Você pode colocar, por exemplo, uma semente de chia para bater junto. Você pode colocar uma pasta de amendoim ou um pouco de amêndoas também para bater junto, ou uma castanha do Pará, alguma castanha que você goste aí, né, que seja uma boa fonte de gordura, ou até mesmo você pode utilizar o abacate. Então você pode fazer um shake aí com o leite que você gosta, metade, né, da dose de whey, um pouco de abacate, um pouco de cacau em pó. Já fica uma refeição muito mais completa, rica também em fibras, porque o abacate também tem uma boa quantidade de fibras, as sementes também que você utilizar, e se você for utilizar também a chia, ou se você também quiser utilizar, pode colocar o farelo de aveia, que na verdade vai ficar uma refeição muito mais completa, com carboidrato, proteína e gordura. Pode colocar o farelo de aveia, pode colocar whey, pode colocar um abacate ou outra gordura de sua preferência. Dessa forma, você tem uma refeição completa que você pode, por exemplo, consumir uma quantidade pequena. Essa estratégia da quantidade também é bem importante. Eu não indico que pessoas que estudam para concurso, gente, consumam uma grande quantidade de comida em uma única refeição, porque a probabilidade dela sentir sono depois dessa refeição é grande, porque nós precisamos respeitar a nossa capacidade digestiva. Então, se você consome uma grande quantidade de comida de uma única vez e o seu corpo não consegue digerir muito bem essa quantidade de comida, pode ter certeza que depois você vai sentir muito sono. E o que não é interessante, porque já pensou, cada hora que você for parar para você comer, você sentir muito sono e quiser tirar um cochilo, daqui a pouco esse cochilo estende para 1 hora, 2 horas, acabou. Cadê o seu tempo de estudo? Então, nós precisamos otimizar e utilizar a alimentação ao nosso favor para termos mais foco e produtividade, principalmente. Então, é muito mais interessante para uma pessoa que quer ser produtiva ao longo do dia, ela fazer pequenas refeições a cada 3 horas, porque aí ela não pesa muito o estômago dela, ela não vai ter sono depois dessa refeição, porque ela não comeu muito, mas ela comeu aquilo que ela precisa para o corpo dela ter energia para a próxima sessão de estudo. Comeu a quantidade certa, teve uma próxima sessão de estudo, vai lá, come mais um pouco, próxima sessão de estudo. É muito mais estratégico para quem quer ter produtividade ao longo do dia, manter os seus níveis de glicose e de insulina sempre estáveis, para evitar sempre esses picos que podem ser responsáveis por essa queda de energia. Então é isso, finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá? Se você conhece alguém que está estudando para concurso, estudando para uma prova muito difícil e sempre se queixa que está cansado, não tem energia para nada, toda hora depois do almoço tem que tirar um cochilo, aí tira um cochilo depois à tarde também, e aí os horários dela estão totalmente desregulados, o que também já acaba afetando o sono dela, né? Porque se você não dorme bem à noite, você fica com sono durante o dia e não estuda bem. E aí os seus horários ficam todos trocados. Eu sei o quanto a alimentação e os nossos hábitos podem interferir na nossa produtividade. E eu sei que como isso é importante hoje em dia para conseguirmos, né, alcançar todos os sonhos que queremos. Precisamos de energia para isso, produtividade. Então, já envia esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que está se preparando para uma prova muito difícil e precisa de alguns hacks, algumas estratégias na alimentação para ajudar ela. E se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para você ficar por dentro de todos os outros conteúdos que eu vou lançar nesse universo da nutrição, e também ativa o sininho das notificações para que você fique
fique por dentro de todos os conteúdos assim que eu lançar. E claro que se você quiser aprender mais sobre nutrição, saúde, emagrecer com saúde, ter mais energia e disposição, eu te espero no Potencialize, a minha plataforma de assinatura. Clique no link abaixo e entre hoje.